Olá, amores! Então, eu vim hoje para falar um pouco sobre pranayamas. A primeira coisa é a visão de que pranayama não é a manipulação do prana. O prana, como elemento máximo do yoga, deve ser contemplado e não manipulado. Dentro dessa visão, no momento em que a gente começa essa observação fina, a gente tem um trabalho em conjunto. Então, a primeira coisa é o estado mental, que é diferente de um estado de vigília de asanas, onde inevitavelmente, pelo menos no começo do trabalho, você tem essa mente perceptiva claramente em vigília. Claro que a abordagem com asanas vai levando a mente para um estado mais meditativo e vai acontecer uma modificação nessa mente. Mas nos pranayamas, a gente já vai começar com um estado mais desidentificado do corpo, das nossas etiquetas sociais, como nome, gênero, idade e função. E por isso, no geral, eu começo minha prática de pranayama em Shavasana. Nesse trabalho em conjunto que a gente estava falando sobre se a gente não manipula o prana, se ele sabe como entrar e sair, o que na verdade a gente faz? Cria espaço. Um exemplo, como quando a gente segura a porta de um estabelecimento comercial para alguém passar, a gente cria estrutura dentro dessa caixa torácica. Eu costumo falar esse andaime de ossos para que a gente possa trabalhar basicamente com o diafragma, que é o principal músculo da respiração, e claro que não é só ele, que está na ponta da nossa caixa torácica, e que essa musculatura fina como uma seda, que são os intercostais, para depois propriamente falar de pulmões. Um outro ponto é que quando nós estamos verticais, com a coluna vertical, a gente tem o peso dessa caixa torácica e o peso também dos órgãos, dos dois pulmões. Então, começar supinado, deitado, é uma oportunidade para a gente tirar o peso e conseguir olhar para esse estado de abertura dessa caixa com delicadeza, sem puxar, sem ir para cima. Os textos de yoga são sempre super claros em dizer que os pranayamas são uma prática especial. Eles falam até que eles são perigosos. Por isso, porque é um assunto refinado e a gente tem que ir constituindo essa amizade com o prana, essa relação sem puxar, sem fazer no sentido de fazedor, mas conseguindo perceber como trabalhar com essa camada fina que é entre os dois canais. Nós vamos chamar isso de canal lunar e solar. Algumas tradições de yoga vão fazer um paralelo com sistema simpático e parasimpático. Dentro desse equilíbrio, a gente de fato chegar com a energia vital nesse eixo central, esse canal central chamado Sukshuma. Alguns pranayamas trabalham toda essa potência entre um canal, outro canal. Outros trabalham primeiro um canal, depois outro canal. Então, quando a gente vai falar de sequenciamento para pranayama, que essa foi uma das perguntas que vocês me fizeram lá nos stories, é um pouco isso que a gente elabora. Eu particularmente começo com um Shavasana longo, buscando essa sensação de pulsação vital interna. No geral, deitada, faço pranayamas de
Viloma, inspiração e expiração com pausas, criando uma caixa torácica mais ampla. Isso não é via de regra, mas é um pouco por aí que eu trabalho. Quando me sento, no geral, trabalho primeiro um dos canais, depois o outro, com um pouco de Kumbhaka, que são as paradas respiratórias de pulmão cheio ou de pulmão vazio, com muita observação, né, entre a matéria prânica, que é essa energia sutil, e os bandhas. Mula Bandha, Uddiyana Bandha e Jalandhara Bandha. Mula Bandha é a sucção anal. Uddiyana Bandha é essa expansão diafragmática, e a gente pode dizer também que é um selo de fechamento nessa linha mais baixa, que vai criar uma expansão exatamente para essa caixa torácica. E o Jalandhara Bandha, que é esse selo de fechamento mais ligado ao pescoço e que, de certa forma, protege o coração, as tensões cardíacas dentro da linhagem. Eu recomendo sempre que a gente não tenha pressa para alcançar a prática de pranayama e perceber essa fluência, porque não é sobre o quanto você consegue inspirar ou o quanto você consegue expirar. O prana é inteligente, né? As quantidades e os volumes vão acontecer por si só se a mente estiver absorta num estado interno gentil de abertura. Então, uma boa postura para se sentar no começo é fundamental, uma base sólida no quadril. Então, se você precisar de mais altura, coloque apoios debaixo do glúteo até se sentar sobre uma cadeira, no sentido de conseguir elevar e, com isso, gentilmente, e tornando essa coluna firme para suportar mesmo a energia do prana. Quando eu falo de suportar, é no sentido de suporte. O corpo físico ser um suporte para um trabalho vasto, mais sutil. Espero ter ajudado vocês. Se ficarem questões, me perguntam. Namastê.